Bueno, então chegamos no segundo ponto, transição energética. A transição energética também é um outro fenômeno bem estrutural, tá? Que às vezes nos passa despercebido, mas é muito importante, né, para o que a gente chamaria de segurança energética ou segurança nacional, segurança estatal, segurança humana, em múltiplas dimensões, mas que são derivados de alguns impactos diretos ou indiretos decorrentes da transição energética. Para a gente entender transição energética, a gente tem que entender o que é segurança energética e, mais importante, o que é energia. Tá? A energia que a gente tira da natureza, que a gente transforma de qualquer processo natural, né, do calor, da energia cinética, de processos naturais que são fundamentais na nossa vida, se tornou a base, né, para o sedentarismo humano, para a consolidação de sociedades sedentárias, apenas quando a gente consegue produzir energia em uma escala maior, né, e controlar a produção dessa energia. Então isso é muito importante. Vocês viram aquele documentário do Jared Diamond, tem muito a ver com isso, né? O aço, né, quando ele fala do aço especificamente, a capacidade de a gente produzir energia para produzir alimentos, para condicionar alimentos, para produzir ferramentas. Então tudo isso é derivado de algumas energias fundamentais que a gente não percebe, mas energia é a base, né, da nossa estrutura social, da nossa mobilidade social, da nossa transformação social. E então, a existência do ser humano em sociedade prescinde, né, de energia. Então, a gente precisa de energia, não só o Red Bull aqui que eu estou tomando, né, para essa aula, mas a energia que está ligando os nossos computadores, que está ligando os servidores da internet, a energia que nos fez estudar, a energia que nos alimentou. Então, tudo isso é produzido, né, na nossa sociedade como a forma básica do funcionamento dos seres vivos. Tá, mas assim, fora essa discussão meio filosófica, né, os estados em si e as sociedades, hoje eles têm demandas por sistemas energéticos, que são sistemas energéticos que vão produzir energia elétrica, sobretudo, né, e da energia elétrica, a energia também é energia de transportes, de meio de transportes, né, combustível, e que vai fundar, né, a produção industrial desses estados, por um lado, né, então energia para a estrutura industrial, para empresas, para o setor industrial e para o bem-estar social. Então, esses dois lados são fundamentais, né, e aí, quanto mais complexa uma sociedade, mais demanda ela vai ter por energia. A gente pode ver, inclusive, tem algumas fotos que o professor Lucas Kerr de Oliveira, meu amigo, foi colega na época que ele estava no doutorado e no mestrado, ele mostra nas palestras dele algumas fotos do espaço, né, no período da noite, enquanto a parte do planeta Terra que não é plano, né, então, como o planeta Terra não é plano, acho que vocês já devem saber um pouco disso, tem sempre uma parte dele que não vai ter sol, né, porque essa parte não está sendo, né, ela não está em frente à luz solar, e nessa parte, então, é noite. Às vezes a gente tem que explicar o mais ridículo, né, o mais básico. Então, nessa parte que é noite, geralmente a gente liga as nossas lâmpadas, né, e aí ele tem algumas fotos bem interessantes que mostram, basicamente, assim, a divisão econômica centro-periférica no sistema, né, no globo, na noite, simplesmente pela a luminosidade, a quantidade de luz que existe nos países desenvolvidos e a pouca luz que existe nos países subdesenvolvidos. Isso é muito interessante, porque na realidade é um proxy, uma medida proxy de energia, de produção energética, por consequência de produção econômica, por consequência de desenvolvimento, de poder. Então é muito interessante esse tipo de análise, né? Então, assim, além disso, a demanda por energia não é só uma demanda pessoal nossa, né? Ou a demanda do mercado, das indústrias por ter energia, ou por disputar quem é que vai disputar o mercado agora, que a CE vai ser totalmente privatizada, quem que vai ofertar energia para a gente. Não é só isso. Energia é uma prioridade de existência das sociedades, ou seja, assim, se não tiver uma empresa para ofertar, alguém vai ter que ofertar, porque a existência da sociedade é fundamentada na necessidade de energia. E não só das sociedades, dos estados. Então, os estados eles têm que garantir a energia prioritariamente para sobreviver. Então, seja energia, né, que se transforma, né, em eletricidade ou energia de combustíveis, né, no mínimo esses dois pontos, que enquanto há crises de preços na oferta dessas energias, né, de qualquer uma dessas fontes, você vai ver que estados e economias entram em crise, os estados têm que dar um jeito
Então, por isso que a gente tem um debate tão acalorado em relação à privatização, né, de empresas que atuam na geração de energia, na extração de energia, na distribuição de energia nas nossas sociedades. Porque isso não é só uma questão de bem-estar social ou de mercado, né, de oferta e demanda por um preço mais justo. Não, é uma questão de garantia de provisão, de garantia de provimento desse treco, porque isso aí é fundamental para a nossa existência. Não é uma questão assim, se eu não tenho dinheiro, então não vou ofertar, não. Se tu não tem dinheiro, tu vai receber de qualquer jeito, porque isso é fundamental, isso é o mínimo, o básico da sociedade, é que nem saneamento básico. Não é, eu vou fazer um preço mais baixo. Não, não é um preço mais baixo. O Estado tem que ofertar se a pessoa não tem dinheiro para pagar. Então, são coisas, assim, da existência humana que a gente entra numa lógica de mercado e meio que entra no automático, como se fosse, assim, tão simples. Não, o preço vai ficar mais barato, então, mas nas zonas de difícil acesso vai ficar mais caro, então as pessoas vão ter que pagar mais caro, mas é assim mesmo, assim, bulhufas, né? Assim mesmo, para quem? As pessoas que não têm dinheiro não têm como pagar, e aí o Estado é que tem que... o Estado existe para isso, o Estado existe justamente para subsidiar, né, a capacidade de ter mais inclusão social, principalmente um Estado que tem na sua Constituição a ideia de Estado democrático de direito, um Estado de inclusão social, que se responsabiliza por isso. Tá, feito parênteses, só para vocês perceberem que energia é um elemento que está na estruturação, né, das bases de qualquer sociedade e Estado. E às vezes é tão estrutural que a gente nem percebe. As coisas vão acontecendo, a gente nem sabe o que está acontecendo e nem percebe o que está acontecendo. Então, desde a energia, né, que produziu, energia animal, que conseguiu produzir a revolução agrícola, né, a nossa capacidade de produzir mais alimentos, que por sua vez nos davam mais energia, que por sua vez a gente botava mais energia no nosso trabalho, que gerava mais riqueza, né, e cuja riqueza fazia a gente comprar mais meios de produção. Então, assim, tudo basicamente girando na energia, né. Aqui a energia vegetal, né, a energia que ainda nas sociedades atuais, então não é só nas sociedades antigas, nas sociedades atuais ainda grande parte da população usa biocombustível, né, assim, matéria orgânica, o que é cocô de vaca, cocô de bicho, né, como energia para esquentar a população, para aquecer a água, para matar as bactérias, os germes na água que vai ser bebida, para cozinhar alguma coisa, né, para ser comida. Então, isso tudo é energia bioenergia, que hoje tem um nome chique para chamar, mas basicamente ou adubo, né, ou é cocô, é isso. É material orgânico que as sociedades, que se tem países que mais de 60% da população consome basicamente matéria orgânica como energia. E aí você tem energia vinda, digamos, do fogo, né, vinda da terra, né, dos movimentos terrestres, como o próprio terremoto, que produz energia, né, do fogo, então, da terra, da água e do ar. Olha, né, parecia um desenho que eu via quando era pequeno, que era o Capitão Planeta, que era basicamente isso, né, terra, fogo, água, ar, coração. Então, basicamente isso. Essas são as nossas fontes de energia. É ridículo? Mas é fácil de lembrar, né? Temos 4 fontes de energias básicas, né? O Aristóteles dizia que tinha o éter ainda, mas não tem, tá, gente? O éter não é essa ideia de que existe o éter como uma essência de tudo. Isso já foi desmentido pela ciência. Então essas são as 4 fontes principais de energia do planeta que a gente pode utilizar para fonte. Vocês já sabem, né? Energia hidrelétrica, energia aqui do petróleo que vem debaixo da terra, né? Do magma, dos fósseis, né? Energia térmica, né, e energia eólica. Energia térmica também pode vir do sol, que tem um bocadinho de calor também, tá? E aqui atualmente a gente tem, né, esses sistemas energéticos de carvão mineral, né, carvão que é em grande parte dos países, sobretudo asiáticos, até da China, a maior base, né, a maior fonte da energia da matriz energética desses países ainda, hidrelétricas, que são, aqui no Brasil, corresponde a maior parte da fonte de energia elétrica, Estados Unidos também, então, assim, são fontes mais renováveis, e fontes de energia eólica também, que se tornam mais comuns ainda nos dias atuais. Petróleo, né, vem basicamente do fundo da terra, e energias produzindo nossos parques industriais, que são, digamos, a base de desenvolvimento econômico das sociedades modernas. Isso produz, né, energia elétrica para as nossas cidades. A gente às vezes
não percebe só quando a gente fica sem energia elétrica. Então, energia elétrica é fundamental, né, para que a gente ligue as coisas, tenha acesso às coisas, tenha luz, consiga trabalhar de noite, não tenha que ir dormir depois que o sol se põe. E, assim, transportes, né, e também calor para aquecimento, para que algumas populações, por exemplo, não morram de frio no inverno, tudo em zonas de muito frio, zonas dos polos. Então, assim, tendo em vista isso, sabe, essa conversa, a gente consegue perceber que a energia é um fator crucial para sociedades, mas também para o sistema internacional, principalmente no que diz respeito à distribuição de poder, tá? Porque os estados precisam de energia para acumular, para garantir poder relativo, tá? Para conseguir ter poder de dissuasão e chances de sobrevivência, sobretudo em situações de crise nos sistemas internacionais, entre elas crises econômicas, crises políticas e guerras. A energia é o que garante a sustentabilidade também, no médio e longo prazo, da economia e da capacidade de fazer a guerra, né? Então, isso já é fundamental para a segurança internacional. Então, a energia vai impactar na capacidade de defesa de um Estado. Sem energia, um país fica impossibilitado de utilizar sistemas de armas básicos da guerra contemporânea. Todos os sistemas de armas envolvem algum tipo de energia elétrica ou combustível, né, e de armazenamento dessa energia atualmente em baterias, né, depois é uma outra discussão, né? Vai impactar também na competitividade econômica e produtiva dos estados. Então, sem energia não existe comércio, não existe geração de empregos, não existe, né, consumo e bem-estar das sociedades, né? Então, você precisa de energia para fazer isso. Imagina, então, a população de Macapá, né, do Amapá, ter que viver na quarentena sem energia elétrica durante semanas e semanas. Imagina o estado de caos social, né, de caos individual psicológico que essa população entra. Então, a energia pode ser, inclusive, uma forma de desestabilizar um estado, de desestabilizar, né, num conflito internacional, uma população inteira. Também impacta no bem-estar social, no nível de acesso a bens e serviços básicos da população, na estabilidade social do país, tá? E torna-se, então, um conceito multidimensional que envolve, né, infraestrutura, né, energética, que envolve infraestrutura de transportes, tá? E que garante a manutenção da ordem política e econômica e social de um Estado. Então, no conceito aqui do Lucas Carlos de Oliveira, é entendida como um conjunto de recursos naturais energéticos, os meios e mecanismos de transformação e consumo de forças físicas que em algum momento podem substituir a força ou o trabalho humano. Que envolve, nesse caso, então, a logística e a infraestrutura energética, tá? E para isso você tem 4 elementos fundamentais, que é a geração, tá? Então você extrai ou gera a energia, né? Extrai a energia, por exemplo, no caso do petróleo, ou gera ou produz energia, né? Extrai a energia cinética, no caso das hidrelétricas. Então você tem que gerar energia, tem que transmitir a energia. Transmitir em longas distâncias. Inclusive, nos setores das companhias de energia elétrica, você vai ter o setor de transmissão e o setor de distribuição. A transmissão é quando você vai na estrada e vê aquelas grandes torres de transmissão de energia, aquilo é o setor de transmissão, porque é alta corrente, alta voltagem, né, alta carga energética, e isso precisa de uma tecnologia, né, uma engenharia complexa para transmitir energia em alta carga, desde o foco de geração até onde vai ser distribuída a energia. Tem o armazenamento, essa energia tem que ser armazenada em algum lugar, geralmente vai ser armazenada em subestações, muitas vezes é difícil de armazenar energia, você não consegue acumular essa energia e depois usar, né? Você vai ter que dar um direcionamento imediato para ela. Então, por isso que baterias são formas interessantes de armazenar energia hoje, mas nas subestações você vai ter, então, o mínimo de armazenamento e a distribuição dessa energia, né, para a população que precisa, do ponto de vista dos combustíveis, né, postos de combustíveis, né, acesso ao mercado, do ponto de vista da energia elétrica, né, a toda a rede de distribuição que vem das subestações da cidade, né, que estão nas cidades já, e que distribuem para as nossas casas. E, bom, isso aqui é infraestrutura, né, energética, mas o ponto mais importante aqui para as relações internacionais não é necessariamente você ter a energia, você ter a geração, você transmitir ela, você armazenar ela. Então, muitas vezes alguns autores vão dizer, os Estados Unidos não se importa com o petróleo do Oriente Médio porque ele é autossuficiente em petróleo, tá? Bom, isso é balela, porque
o ponto fundamental para a energia na área de segurança internacional não é necessariamente, né, assumir a infraestrutura, mas sim controlar quem vai ter acesso a essa infraestrutura e quem não vai ter acesso. Esse é o ponto mais importante. Garantir que o seu rival não tenha acesso àquela geração, à transmissão, armazenamento e distribuição daquela energia. Então, nem é tanto você ter acesso, se você não precisa, mas garantir que o seu rival não tenha acesso. Então, nas disputas de gasodutos, oleodutos, fontes de petróleo, importa muito isso, né? Quem que vai ter acesso e quem não vai ter. Quem que tem interesse em ter acesso e como que as suas ações podem evitar que aquele seu rival nas relações internacionais venham a ter acesso a esses recursos. Então, isso vai envolver tanto controlar, né, a sua capacidade de produção de energia nacional, ter um centro de decisão econômica para saber onde que você vai produzir, onde que não vai, e no ambiente internacional ter condições de ter poder para garantir presença em algumas regiões em que eventuais rivais, isso é uma visão bem realista, né, eventuais rivais tenham interesse de assumir a sua presença e, obviamente, quanto mais energia tiver um Estado, mais poder relativo terá. Então, os pontos, né, de geração, né, de produção de energia se tornam pontos de disputa, justamente porque esses estados, assumindo o controle desses pontos, eles têm mais poder nas relações internacionais, mais poder de barganha, mais poder relativo. Então, a energia, ao mesmo tempo, ela é um recurso, né, das relações internacionais, dos estados, das sociedades e de poder das relações internacionais. Ela é um mecanismo transformador dos recursos naturais que os estados têm. Então, ela, além disso, ela transforma outros recursos em poder. Então, transforma recursos naturais em capacidade econômica, por exemplo, e ela também é um indicador da capacidade do exercício de poder nas relações internacionais quando você está usando da sua energia, por exemplo, para meios militares, para capacidade econômica. E aí, bueno, você tem a capacidade aqui, sobretudo, o ponto mais importante talvez da energia seja justamente o mecanismo transformador de poder. Ela transforma recursos de poder, que o Mersheimer chamaria de poder potencial, em poder concreto. Ela tem condições de transformar esses recursos naturais, né, em capacidade energética, de transportes e de comunicações, que junto com capacidade econômica e política vão dar condições desses países terem capacidades militares. Nessa visão aqui do Lucas Kerr de Oliveira, que é uma visão mais realista, não obstante, trata de uma maneira ampla sobre o papel da energia. Então, aqui já indo para o Michael Clare, né, sobretudo da segurança energética, para entender segurança energética, a gente tem que entender que isto, né, essa situação de segurança energética de um Estado é somente alcançada quando esse Estado consegue se apropriar de incentivos e instrumentos políticos, né, para garantir que ele ou empresas privadas consigam produzir e entregar fontes de energia para que esse requerimento nacional consiga ser abastecido, tá? E também para que se prepare para eventuais problemas, né, de crises energéticas. Já garantir os seus próprios requerimentos, evitar que os seus rivais garantam os seus requerimentos, então isso existe, né, em políticas mais ofensivas nas relações internacionais, evita que a Rússia, por exemplo, consiga acesso a gasodutos no Oriente Médio, né, e garante, então, que você controle os gasodutos que vão para a Europa e não a Rússia. E, obviamente, também está preparado com recursos de poder na retaguarda para garantir que, em momentos de crise, você tenha acesso a essas fontes de recursos. Então, está muito ligado à guerra e à preparação para a guerra, a necessidade de você também, você vai usar de energia para fazer a guerra e você vai usar de guerra para conseguir garantir energia, muitas vezes. Então, isso é bem interessante, essa visão mutuamente causal da energia e da guerra no sistema internacional. Tá? Também ela vai referenciar um modelo de desenvolvimento. Então, a gente diz muito hoje, né, um modelo limpo de desenvolvimento, um modelo sujo de desenvolvimento, o quanto de energia renovável que a gente usa para a energia tanto elétrica como para combustíveis. Então, são coisas diferentes, né, mas são igualmente importantes, né? Tudo isso, então, faz parte de uma política nacional e, obviamente, os custos que a gente vai ter para apostar num modelo de desenvolvimento mais sustentável são geralmente pesados em relação ao que o Estado tem condições de pagar. Obviamente, às vezes os custos se tornam tão grandes que é mais custoso manter o modelo energético não sustentável do que você alterar ele. Então, os custos sociais, de pressão social, de pressão internacional, como que a gente vê hoje, acabou se tornando muito mais
custoso. A gente já viu desde aquelas disputas em relação à usina hidrelétrica de Belo Monte, que em princípio é uma energia limpa, mas obviamente ela produz impacto local, nas comunidades locais, nos ecossistemas, nos organismos locais, né? Então, todo o ecossistema é afetado pelo estabelecimento de uma barragem, de uma hidrelétrica, muito embora esse seja um modelo de energia elétrica dos mais limpos e renováveis. Mas a gente já viu os custos que então, você apostar num sistema de desenvolvimento tradicional de energia. Como que os estados hoje têm que necessariamente adotar uma política que seja vantajosa, inovadora na área do desenvolvimento sustentável energético, porque senão os custos vão ser muito grandes de pressões internacionais. Então, mesmo um país como a China, que tem a maior parte da sua produção energética derivada do carvão, tem apostado significativamente em investimentos em modelos de energia limpa. Tá? Então, a segurança energética envolve assegurar o fornecimento de energia, fontes de recurso, extração e a entrega de energia, rotas de comércio, infraestruturas de transporte, transmissão de energia, distribuição. Se a gente está falando de energia de combustível, envolve petroleiros, envolve ferrovias, rodovias. A gente viu a crise da greve dos caminhoneiros que ocorreu no Brasil em 2018 e como que isso afetou essencialmente a entrega e fornecimento de energia, ponto, né? Como que a gente não tinha acesso basicamente a combustível. Então isso mostrou, né, os postos de gasolina todos lotados e isso bateu de frente, né, à estabilidade econômica e social naquele momento no nosso estado. E aí, bom, para que você consiga garantir de alguma forma, né, uma estratégia sustentável e não vulnerabilidade de recursos energéticos, né, de fontes de fornecimento e entrega de energia, um dos caminhos mais adotados é a diversificação. Então você aposta em fontes de recursos de várias fontes, né, tradicionais e alternativos, infraestrutura de geração também diversa em várias regiões, rotas de comércio e infraestrutura também múltiplas, com aviões, navios, trens, né, automóveis, então, com oleodutos, gasodutos. Então, esses sistemas diversificados, eles podem garantir um pouco mais de soberania energética e menos vulnerabilidade. Então, aqui um resumo, né? Extração, transmissão, distribuição, armazenamento e controle do processo, são 5 elementos fundamentais, né, que vão garantir logística e de infraestrutura energética e, obviamente, o controle. Tá? O caráter político, obviamente, né, da disponibilidade de energia envolve disputas entre estados. Né? Quanto mais dependente um estado é de um tipo energético, ou de redes, ou de fontes de energético, mais tensa se torna a disputa por aquelas fontes. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, têm na sua própria política externa, né, a necessidade de garantir também uma presença em regiões em que eventuais rivais vão necessitar, né, para garantir acesso à energia. Então, tudo isso se torna muito importante, né, no processo político, de disputa política em relação à energia. Para encaminhar, né, a finalização dessa área, dessa transição, os estados têm algumas estratégias que ele pode adotar para mitigar, né, a insegurança energética, desde a confiança na força militar para garantir os fluxos de petróleo, os preços do petróleo, inclusive. Então, se você garantir o acesso a fontes de petróleo, você tem condições de controlar preços, né? A produção e a oferta equilibrada, para que em momentos de crise não haja uma crise de produção e os preços se tornem muito altos, inclusive para a economia local, que é o caso dos Estados Unidos. Então, a influência nas principais fontes de petróleo faz com que os Estados Unidos consigam controlar de uma maneira mais clara o preço. Né? A redução de dependência em combustíveis importados, então você ter autonomia local, soberania energética, a redução da dependência de combustíveis fósseis, tá? A mitigação de consequências dos usos de combustíveis fósseis, você conseguir controlar, né, o impacto ambiental e investir em fontes de energia renovável. São caminhos possíveis, né, para reduzir a insegurança energética nos dias atuais. Atualmente também a gente tem alguns fatores agravantes, eu vou trazer alguns gráficos, tá? Que envolvem, primeiro, assim, o que são as transições mais claras que a gente consegue ver? O aumento da demanda por alguns recursos energéticos, né, inclusive derivado do crescimento populacional, né, da transição demográfica que a gente viu. Então, uma sociedade maior quantidade, uma sociedade mais integrada, uma economia capitalista, uma sociedade de consumo em massa,
né, com urbanização, industrialização, e uma sociedade que está cada vez mais dependente de uma fonte de consumo para transportes, principalmente, que é o petróleo. Então, essa sociedade cada vez mais tem vínculos e redes de transporte muito intensas, e o petróleo é invariavelmente uma das fontes mais importantes para transportes, né? Então, mesmo na quarentena, por que eu nem uso carro na quarentena? Tá, mas você não usa, mas a teleentrega usa, né? Mas as compras que você faz, sei lá, no Mercado Livre, né, usam. Então, todo esse processo de movimentação, mesmo numa economia do tipo quarentena, como a gente está tendo, né, vai ser ainda dependente do petróleo. E o petróleo não é só importante como uma fonte de energia, de combustível, mas também como insumo da indústria, né? A indústria petroquímica, a indústria de plásticos, a indústria vai produzir produtos industriais, assim, mais diversa gama vai necessitar de insumos de petróleo. Então, o petróleo é fundamental ainda na nossa sociedade. Então, e a demanda nessas sociedades de consumo se torna cada vez maior, tá? Ao mesmo tempo, o petróleo tem, assim, reduzido uma tendência de redução da oferta, né, dadas as previsões futuras de escassez das reservas, embora hoje haja novas fronteiras de petróleo, né, com grande competição, inclusive, por essas novas fronteiras, e essas novas fronteiras do petróleo vão mudar, sobretudo, né, há indícios de que vai mudar o eixo produtivo do petróleo, que era geralmente países do norte, mas já mudou, basicamente, né, para países do sul, em regiões do sul que não eram muito disputadas, né, para além do Oriente Médio, então países africanos, países da América do Sul, da América Latina, parecem ser, digamos, se tornar cada vez mais um eixo de produção de petróleo. Também, né, um dos agravantes é que nessas áreas de energia, de recursos energéticos importantes, elas também têm cada vez mais sendo fontes de ameaças transacionais, de áreas de instabilidade, forças que atacam utilizam, né, essas fontes de energia, de geração de energia, hidrelétricas ou plataformas de petróleo como um alvo, né, de ameaças transnacionais ou interestatais, né, de eventuais conflitos. Então, cada vez mais isso se torna importante. Tanto do ponto de vista do aumento da demanda. Eu vou tocar alguns gráficos aqui. Entre os principais gráficos, bom, a gente vê que basicamente todos os estados aumentam sua demanda, exceto o Japão, que teve crise econômica nos anos 90, principalmente, nos anos 2000, mas todos os seus estados, né, aqui, na realidade, oferta, né, aumentam sua produção industrial. Então, a sua produção industrial, né, relativa, ela aumenta, e para garantir a produção industrial aumentar, né, no caso a China aqui passando dos Estados Unidos na produção industrial, você tem um aumento da urbanização, porque as indústrias geralmente ocorrem em áreas urbanas, em áreas que você tem que ter aglomerados de população, né? Comparativamente com a agricultura, a indústria precisa de muito mais gente, então você tem que aglomerar essas pessoas em cidades, né? E aí cidades que vão ter cada vez mais aglomerados, sobretudo em países em desenvolvimento, né? Na Ásia, na África, na América Latina. E aí, bom, não apenas a população tende a aumentar significativamente até 2050, como a gente viu anteriormente, mas também a população urbana. E aí, obviamente, vai ter um aumento, um crescimento de demanda energética ainda maior do que a gente está vendo agora. Então, entre 2005 e 2030, a previsão de crescimento em mais de 50%, né, da demanda energética. E aí os recursos que se tornam sempre importantes, né, petróleo, carvão para energia elétrica, né, gás para energia elétrica, mas também para aquecimento. Então a gente às vezes não percebe muito, né, porque a gente usa muito energia elétrica para o aquecimento, para o chuveiro, para o ar-condicionado, mas nos países mais frios não tem solução, você tem que usar o gás para calefação, para chuveiro. Então isso demanda, do gás natural principalmente, uma grande escala de oferta, certo? Outra parte importante, né, é a energia elétrica. Então, da energia elétrica, você tem muitos países e regiões que aumentam drasticamente o seu consumo, como é a Ásia, por exemplo, que a Ásia está correspondendo por quase a metade, né, ou quase isso, do consumo de energia elétrica até 2030, e os países da OCDE pela outra parte, né. Então, com o aumento desse consumo de energia elétrica, você vai ter que ter oferta.
Então, assim, o aumento da demanda vai impulsionar a necessidade de oferta. A produção por tipo aqui, né? A produção de energia elétrica por tipo, como eu falei, o carvão ainda é quase responsável pela metade da energia elétrica. O gás, por 20%. Inclusive, né, países em que há disponibilidade de gás, a energia elétrica deriva do gás em si, né? Não é só o gás como uma fonte de aquecimento, mas como fonte de energia também. Nuclear, que é renovável, mas tem todos os riscos de vista, né, do impacto social, e hidrelétrica, que ainda tem uma parcela bem pequena na produção mundial. Tá? Então, a demanda também pelo petróleo continua aumentando, né, nos países não tem nenhuma estabilização, a não ser países que sofrem crise econômica e tal. Assim, a demanda do petróleo sempre aumenta, né, em escala exponencial, né, tanto nos Estados Unidos quanto Ásia e Oceania, essa demanda acaba sempre aumentando. Os únicos casos que a gente vê que são assim, crises muito fortes, como a dissolução da União Soviética, sabe? Então, daí você tem um choque numa curva, mas assim, o Japão também, mas assim, geralmente você tem curvas crescentes não lineares, né, exponenciais de aumento de demanda, né, de consumo de energia. Países assim que importam, né, por exemplo, além do aumento do consumo, sobretudo dos países industrializados ou em industrialização, importa também a dependência que alguns países têm de algumas regiões. Então, aqui você vê, por exemplo, o Japão, né, a dependência que tem de petróleo no Oriente Médio. Então, você tem, assim, a importação de petróleo é quase total, né, da OPEP e do Oriente Médio, sendo que você tem guerras específicas que vão não diminuir a dependência que os estados têm dessas regiões, mas, sobretudo, aumentar a dependência que esses estados têm de algumas regiões. Aqui o efeito China, né? A China até os anos 90, metade dos anos 90, era exportadora de petróleo e começa a ser importadora em larga escala de petróleo, né? E o seu consumo, sobretudo, aumenta aqui, então ela não dá conta, justamente quando ela diminui o consumo, ela consegue até exportar. Agora, quando ela passa dessa faixa aqui de consumo, pronto, daí tem que importar petróleo, e o petróleo que a China importa já está se tornando, já vai dobrar o valor, né, de consumo de energia na China em relação aos Estados Unidos em 2050, segundo as projeções. Tá? Outra questão é que a China, né, cada vez mais se torna dependente de petróleo do Oriente Médio também, e os Estados Unidos menos dependente de petróleo do Oriente Médio. Então isso também muda um pouco as dinâmicas geopolíticas de relações ali naquela região. Tá? Então, por fontes, né? Então a China também tem interesse de ampliar a sua dependência, não apenas para o Oriente Médio, mas também para países africanos, como Angola, como Sudão. Então, países que possam compensar a dependência que a China tem de consumo, né, de importação de petróleo do Oriente Médio. A Rússia também é um caso importante, né? Recentemente, acho que faz uns 3, 4 anos que a China fez um acordo de 60 bilhões de compra de petróleo da Rússia, então isso tudo importa bastante, né? O One Belt, One Road, né, o projeto da China de estabelecer uma rede, né, que é uma rede, digamos assim, que envolve eixos infraestruturais, né, de rodovias, ferrovias, gasodutos, oleodutos, energia elétrica, e consegue ligar esses países justamente não só para admitirem ou importarem a produção industrial chinesa, mas também para exportarem para a China a sua capacidade de produção de insumos, né, de recursos energéticos principalmente. Então, isso tudo é uma rede que tem múltiplas direções, né, não é só uma dependência que a China quer produzir, mas uma interdependência claramente com esses estados, porque a China precisa muito deles também. Aqui nessa região, isso também, né, já garante um pouco da presença chinesa em regiões importantes aqui do Xinjiang, né, regiões que são tradicionalmente opositoras ao governo central, que querem autonomia, muitas lutando pelo separatismo. Então, para a China é muito importante ter essa presença e garantir por terra também o acesso a esses recursos, sendo que, percebam que, por mais que a China também invista na rota marítima da One Belt, One Road, percebam que aqui a China tem um probleminha aqui pequeno, né, que é Singapura, né, e como que vai estar a dependência política da China, né, e as
e as relações que ela tenta manter sempre de forma cooperativa, de forma negociada, né, até certo sentido, com a Indonésia, com a Malásia, né, com o Vietnã. Então, como que a China vai conseguir garantir que tenha sempre um fluxo assegurado de recursos, né, de comércio, de recursos que ela busca importar e de recursos que ela busca exportar nessa região marítima aqui do Mar do Sul da China. Então, garantir que isso possa ser feito pelo território, né, por terra, é muito importante. Tanto que o nome é One Belt One Road, que traz de volta a ideia de nova Rota da Seda, justamente porque este controle, né, oriental que o Império Bizantino tinha dessa região era fundamental, tanto que fez com que os europeus tivessem que buscar uma alternativa das grandes navegações, né, para virem até a Rota do Cabo, da Boa Esperança aqui, para conseguir chegar na Ásia. Então, a China sabe muito bem na sua história o significado que tem o controle da rota terrestre, porque ela é muito menos custosa. Muito menos custosa. Quando você tem o controle dela, ela garante o acesso muito mais fácil aos recursos, tá? Por mais longa que seja essa rota, ela é muito importante. Então, outra questão, né, é o consumo de óleo, de petróleo pelo mundo inteiro, né? Os países que mais consomem ainda hoje, né, são os Estados Unidos e China, que em 2009, hoje a China já passou os Estados Unidos, mas então o consumo ainda aumenta, como já tinha falado, também aqui a dependência do petróleo em relação a outras fontes, né, aqui vocês conseguem ver que só no meados da década de 60 que o petróleo se torna realmente, né, a principal fonte de recursos de combustível, né, e enquanto você tem a diminuição das fontes de recurso de carvão, né, mas ainda bem importante, segunda fonte de recurso, e de biocombustíveis, como eu tinha falado. Vocês sabiam que até os anos 60, né, você tinha assim, quase 30% da população mundial consumia basicamente biocombustível, tá? Que é o esterquinho. Consumo per capita também, né? Consumo de petróleo, de carvão, de gás natural, são os três principais do ponto de vista, aí juntando, né, energia elétrica e combustível. Tá? Mesma coisa, tá. Redução da oferta. Então, além do aumento da demanda, a gente tem uma situação de previsão de redução da oferta. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sobretudo em relação ao petróleo, a gente tem algumas previsões de diminuição da capacidade produtiva das reservas atualmente conhecidas. Existia uma curva de um geólogo chamado Huber, e o nome dessa curva, inclusive, é curva de Huber, que mostra que lá pelos anos 2050 a gente teria, né, o início da decadência da capacidade produtiva de petróleo. Essa curva ela foi mudando ao longo do tempo por novas descobertas de petróleo, né? Você tem mais descobertas aqui nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, as maiores descobertas, né, aqui no Oriente Médio, nos anos 40, também no Oriente Médio dos anos 50, daí Rússia, União Soviética, América Latina, e hoje, assim, países africanos, Ártico, né, e América do Sul. A gente tem, né, a descoberta de petróleo no pré-sal, como vocês bem sabem, né? Então, a gente tem uma situação em que existe a curva Huber, né, que é essa aqui, a produção de óleo está mais ou menos acompanhando a projeção da curva Huber, a despeito das novas descobertas. Então, mesmo assim, é provável que a gente tenha, talvez algumas décadas a mais, outras, né, a menos, a gente ainda tenha uma possibilidade de diminuição da capacidade de produzir petróleo, que é o principal combustível, né, o principal recurso energético consumido no mundo. Isso, obviamente, afeta os preços do petróleo, né, os preços do petróleo são politicamente administrados, muitas vezes, né, a maioria das vezes, por cartéis como o OPEP, por influências de pressões governamentais, como os Estados Unidos, que na realidade, né, tem uma pressão fundamental em alguns dos principais produtores, como a Arábia Saudita, e a gente tem, então, uma variação de preço do petróleo que tem capacidade de afetar significativamente a produção, os preços de outros produtos da nossa economia, já que o petróleo é insumo básico de transporte de toda a nossa infraestrutura econômica e também de alguns insumos para a produção de produtos industriais. Então, a produção energética, né, começa a diminuir, de certa forma, e alguns outros recursos começam a aumentar, enquanto que o petróleo começa a diminuir. Então, a gente tem a produção de gás natural, né, diminuindo, a gente tem a produção nuclear diminuindo, e outras produções começando a aumentar, né, entre elas
a própria produção hidrelétrica, né? Você não tem diminuição da produção hidrelétrica, você tem um aumento, inclusive, você tem um aumento da produção de energia eólica e a produção de energia fotovoltaica, que é a energia solar, popular energia solar, tá? Então é isso, aumentando a participação dessas energias aqui, né? O nuclear mantendo, de certa forma, quase que a mesma participação nessa economia, tá? Então tá, tem diminuição da oferta, mas também capacidade de alguns estados compensarem com mudança da base de sustentação energética, né, das suas economias. Então isso é importante. Mudança do eixo produtivo também. Então aqui é um gráfico bem amplo, não consigo, porque ele é muito grande, ele tem uma resolução muito grande, então teria que dar muito zoom, mas aqui a gente consegue ver nesse gráfico o aumento, né? Aqui tem por regiões, e aqui eu acho que verde é América Latina, azul é Rússia, laranja é Oriente Médio, e aí os anos e quando que a participação dessas regiões vai aumentar em relação aos demais. Não, é vermelho a Rússia tá aqui embaixo, ó. Vermelho Rússia, América do Norte é esse azul aqui, então aumento das reservas do México, Canadá, Estados Unidos, Europa pequenininho, e verde América Latina. Então você tem regiões do mundo que vão aumentando a sua participação ao longo do tempo. O gráfico está um pouco pequeno, acho, para vocês conseguirem ver, mas é um bocado disso. Você tem mudanças de alguns eixos produtivos. O aumento da participação na América Latina desde os anos 90, dos anos 80, né? O aumento da participação de algumas regiões do Oriente Médio, da América do Norte, né? Da Rússia também, e de algumas regiões que não estão aparecendo aqui, mas que são importantes, como da África. Onde é que tá a África aqui? Tá uma parte desse laranja aqui, eu acho. Não tá aparecendo direito nesse gráfico. E o Ártico, né, que são regiões importantes. Você tem ainda os principais produtores, que vão variando, obviamente, né, na produção, mas as reservas são mais ou menos estáveis, então a produção vai variar de acordo com a política nacional, né, mas a Rússia aumenta suas reservas exponencialmente desde os anos 2000, a sua produção, a Arábia Saudita mantém, e o Irã. Então, basicamente os três principais, junto com os Estados Unidos. Do ponto de vista, né, da produção, então, continuam esses quatro principais, mas as reservas vão mudando. Também uma diversificação aqui, você vê que não tem só no Oriente Médio, tem México, tem Canadá, Venezuela, e outros aqui, países africanos também. Agora, reservas, que são coisas diferentes, produção e reserva, né? Reservas são aquilo que é disponível, que é previsto, e que tem condições de ser produzido. Oriente Médio, 56% das reservas, América do Norte, 16%, vocês veem, bastante, né? E América Central, 8%, América Central e América do Sul, 8%, e África, 9%. Então, são os 4 primeiros. Aqui, produção ainda, já tinha visto, né? Aqui dos mais produtores do Oriente Médio também, então qualquer coisa vocês parem o vídeo. Agora, as reservas aqui, o que importa também para a gente por país, né? E as reservas ajustadas para a produção. Então, aqui do Oriente Médio, Arábia Saudita e Irã, como a gente já tinha visto, né? E aí depois os demais, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Aí depois as exportações, né? Exportações, então, que são 3 coisas, né? Reservas, produção e exportações. Coisas diferentes. Então, exportação é a produção menos o consumo interno, né? Então, isso importa bastante. Menos o consumo interno, menos a importação, inclusive, porque muitos estados produzem, né, consomem e importam ainda, como é o caso do Brasil, né? Aqui, África do Norte e Oriente Médio ainda. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A participação, então, da Venezuela, né, nas reservas comprovadas de petróleo nos últimos anos, então aumenta significativamente a participação da Venezuela, né, para além daqueles outros atores que a gente tinha visto, da Rússia. Aqui também tem, então isso vai variando de ano para ano, as reservas são comprovadas e aí a gente vai incrementando esse gráfico, mas permanece também o Canadá aqui como um outro país, importante como fontes comprovadas de reserva. Bom, o Ártico também se torna, né, uma zona de disputa, sobretudo pela disputa territorial dos limites das zonas econômicas exclusivas e das plataformas continentais para a exploração de petróleo. Então você tem, basicamente, nessa região, né, a Islândia, né, Noruega, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Dinamarca, né, Groenlândia dinamarquesa.
Então, quem que vai conseguir estabelecer uma barganha do ponto de vista da zona econômica exclusiva e como que a gente vai disputar os recursos das águas internacionais é um ponto muito importante. E ali, bom, você tem, por exemplo, investimentos chineses, a China não está aqui, mas a China tem investimentos quase que... A China recuperou a economia da Islândia depois da crise de 2008. Vocês viram aquele documentário chamado Inside Job, que mostra a crise de 2008? É um documentário que tem disponível no YouTube, possivelmente. A Islândia faliu, basicamente, na crise de 2008, né, com a especulação no mercado financeiro. E quem conseguiu, basicamente, comprar um estado, né, e retomar os investimentos na Islândia, financiar a dívida, foi a China. Então, por que será a China? Por causa da importância que tem, né, o Ártico para recursos energéticos, como caminho, rotas também marítimas para chegar no mercado europeu, para além também daquela rota terrestre. Então, isso é bastante importante como uma zona de disputa aqui. A outra zona de disputa, potencial disputa, como a gente está vendo, é a zona de exploração do pré-sal, que tem tanto na América do Sul, né, quanto na costa africana, né, a potencialidade de exploração específicas aqui. E também algumas fronteiras, né, de exploração inshore, ou seja, dentro de territórios, o que era algo já não era mais tão comum a gente acontecer, porque acontecia isso muito no Oriente Médio, mas as reservas da América do Sul, por exemplo, do Ártico, todas, né, offshore. Mas aqui, reservas africanas estão sendo descobertas também inshore, né, em Uganda, nos Grandes Lagos da África Central, no Sudão, né, na região de Abyei. Então, assim, outras reservas bem importantes que estão aumentando, então, a fronteira, muito embora a gente tenha essa previsão de diminuição de conflito da relação entre oferta e demanda. Aqui, regiões em que há disputa, por exemplo, o delta do Níger, na Nigéria, né, em que há disputas de populações pobres para controlar recursos, para que esses recursos sejam distribuídos, né, em zonas de guerra em que o controle de plataformas de exploração de petróleo é muito importante, né, e aqui ameaças irregulares também. A gente tem muito no Golfo da Guiné, uma disputa importante para prover a segurança de navios petroleiros, né, que saem daquela região, e que garantem algum provimento de energia para países como o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, importa quase 10% da importação de petróleo dos Estados Unidos vem da Nigéria hoje, por exemplo. Países europeus também importam muito petróleo do Golfo da Guiné. E quem vai garantir a segurança desses petroleiros, desses navios que fazem o transporte? Os países africanos não têm muitas condições de capacidades navais, né, nem de guarda costeira, nem de navais. Então, quem está fazendo programas, né, para auxiliar esse processo é o Reino Unido, Estados Unidos, e que tem se entrado nesse, digamos, mercado de proteção de portos e navios de comércio de recursos energéticos. Então, para ofertar segurança, bom, você tem forças militares, fontes alternativas de segurança também, né? Segurança energética, não só por meio da capacidade militar, mas também por outras fontes que garantem alguma segurança. Bueno, então chegamos no segundo ponto, transição energética. A transição energética também é um outro fenômeno bem estrutural, tá? Que às vezes nos passa despercebido, mas é muito importante, né, para o que a gente chamaria de segurança energética ou segurança nacional, segurança estatal, segurança humana, em múltiplas dimensões, mas que são derivados de alguns impactos diretos ou indiretos decorrentes da transição energética. Para a gente entender transição energética, a gente tem que entender o que é segurança energética e, mais importante, o que é energia. Tá? A energia, né, que a gente tira da natureza, que a gente transforma de qualquer processo natural, né, do calor, da energia cinética, de processos naturais que são fundamentais na nossa vida, se tornou a base, né, para o sedentarismo humano, para a consolidação de sociedades sedentárias, apenas quando a gente consegue produzir energia em uma escala maior, né, e controlar a produção dessa energia. Então isso é muito importante. Vocês viram aquele documentário do Jared Diamond, tem muito a ver com isso, né? O aço, né, quando ele fala do aço especificamente, a capacidade de a gente produzir energia para produzir alimentos, para condicionar alimentos, para produzir ferramentas. Então tudo isso
é derivado de algumas energias fundamentais que a gente não percebe, mas energia é a base, né, da nossa estrutura social, da nossa mobilidade social, da nossa transformação social. E então a existência do ser humano em sociedade prescinde, né, de energia. Então, a gente precisa de energia, não só o Red Bull aqui que eu estou tomando, né, para essa aula, mas a energia que está ligando os nossos computadores, que está ligando os servidores da internet, a energia que nos fez estudar, a energia que, que nos alimentou. Então, tudo isso é produzido, né, na nossa sociedade como a forma básica do funcionamento dos seres vivos. Tá, mas assim, fora essa discussão meio filosófica, né, os estados em si e as sociedades, hoje eles têm demandas por sistemas energéticos, que são sistemas energéticos que vão produzir energia elétrica, sobretudo, né? E da energia elétrica, a energia também é energia de transportes, de meio de transportes, né, combustível, e que vai fundar, né, a produção industrial desses estados, por um lado, né? Então, energia para a estrutura industrial, para empresas, para o setor industrial e para o bem-estar social. Então, esses dois lados são fundamentais. E aí, quanto mais complexa uma sociedade, mais demanda ela vai ter por energia. A gente pode ver, inclusive, tem algumas fotos que o professor Lucas Quer de Oliveira, meu amigo, foi colega na época que ele estava no doutorado e eu no mestrado, ele mostra nas palestras dele algumas fotos do espaço, né, no período da noite, enquanto a parte do planeta Terra que não é plano, né? Então, como o planeta Terra não é plano, acho que vocês já devem saber um pouco disso, tem sempre uma parte dele que não vai ter sol, né? Porque essa parte não está sendo, né, ela não está em frente à luz solar, e nessa parte, então, é noite. Às vezes a gente tem que explicar o mais ridículo, né, o mais básico. Então, nessa parte que é noite, geralmente a gente liga as nossas lâmpadas, né? E aí ele tem algumas fotos bem interessantes que mostram, basicamente, assim, a divisão econômica centro-periférica no sistema, né, no globo, na noite, simplesmente pela a luminosidade, a quantidade de luz que existe nos países desenvolvidos e a pouca luz que existe nos países subdesenvolvidos. Isso é muito interessante, porque na realidade é um proxy, uma medida proxy de energia, de produção energética, por consequência de produção econômica, por consequência de desenvolvimento, de poder. Então é muito interessante esse tipo de análise, né? Então, assim, além disso, a demanda por energia não é só uma demanda pessoal nossa, né? Ou a demanda do mercado, das indústrias por ter energia, ou por disputar quem é que vai disputar o mercado agora, que a CE vai ser totalmente privatizada, quem que vai ofertar energia para a gente. Não é só isso. Energia é uma prioridade de existência das sociedades, ou seja, assim, se não tiver uma empresa para ofertar, alguém vai ter que ofertar, porque a existência da sociedade é fundamentada na necessidade de energia. E não só das sociedades, dos estados. Então, os estados eles têm que garantir a energia prioritariamente para sobreviver. Então, seja energia, né, que se transforma, né, em eletricidade ou energia de combustíveis, né, no mínimo esses dois pontos, que enquanto há crises de preços na oferta dessas energias, de qualquer uma dessas fontes, você vai ver que estados e economias entram em crise, os estados têm que dar um jeito. Então, por isso que a gente tem um debate tão acalorado em relação à privatização, né, de empresas que atuam na geração de energia, na extração de energia, na distribuição de energia nas nossas sociedades. Porque isso não é só uma questão de bem-estar social ou de mercado, né, de oferta e demanda por um preço mais justo. Não, é uma questão de garantia de provisão, de garantia de provimento desse treco, porque isso aí é fundamental para a nossa existência. Não é uma questão assim, se eu não tenho dinheiro, então não vou ofertar, não. Se não tem dinheiro, tu vai receber de qualquer jeito, porque isso é fundamental, isso é o mínimo, o básico da sociedade, é que nem um saneamento básico. Não é, eu vou fazer um preço mais baixo. Não é um preço mais baixo, o Estado tem que ofertar se a pessoa não tem dinheiro para pagar. Então são coisas assim, da existência humana, que a gente entra numa lógica de mercado e meio que entra no automático, como se fosse assim, tão simples. Não, o preço vai ficar mais barato, então, mas nas zonas de difícil acesso vai ficar mais caro, então as pessoas vão ter que pagar mais caro, mas é assim mesmo, assim, bulhufas, né, assim mesmo, para quem? As pessoas que não têm dinheiro não têm como pagar, e aí o Estado é que tem que, o Estado existe para isso, o Estado existe justamente para subsidiar, né, a capacidade de ter mais inclusão social, principalmente um Estado que tem na sua Constituição a ideia de Estado democrático de direito, um Estado de inclusão social, que se responsabiliza por isso. Tá, feito parênteses,
Só para vocês perceberem que energia é um elemento que está na estruturação, né, das bases de qualquer sociedade e Estado. E às vezes é tão estrutural que a gente nem percebe. As coisas vão acontecendo, a gente nem sabe o que está acontecendo e nem percebe o que está acontecendo. Então, desde a energia, né, que produziu, energia animal, que conseguiu produzir a revolução agrícola, né, a nossa capacidade de produzir mais alimentos, que por sua vez nos davam mais energia, que por sua vez a gente botava mais energia no nosso trabalho, que gerava mais riqueza, né, e cuja riqueza fazia a gente comprar mais meios de produção. Então, assim, tudo basicamente girando na energia, né. Aqui a energia vegetal, né, a energia que ainda nas sociedades atuais, então não é só nas sociedades antigas, nas sociedades atuais ainda grande parte da população usa biocombustível, né, assim, matéria orgânica, que é cocô de vaca, cocô de bicho, né, como energia para esquentar a população, para aquecer a água, para matar as bactérias, os germes na água que vai ser bebida, para cozinhar alguma coisa, né, para ser comida. Então, isso tudo é energia bioenergia, que hoje tem um nome chique para chamar, mas basicamente ou adubo, né, ou é cocô, é isso. É material orgânico que as sociedades, que tem países que mais de 60% da população consome basicamente matéria orgânica como energia. E aí você tem a energia vinda, digamos, do fogo, né, vinda da terra, né, dos movimentos terrestres, como o próprio terremoto, produz energia, né, do fogo, então, da terra, da água e do ar. Olha, né, parecia um desenho que eu via quando era pequeno, que era o Capitão Planeta, que era basicamente isso, né, terra, fogo, água, ar, coração. Então, basicamente isso. Essas são as nossas fontes de energia. É ridículo? Mas é fácil de lembrar, né? Temos 4 fontes de energias básicas, né? O Aristóteles dizia que tinha o éter ainda, mas não tem, tá, gente? O éter não é essa ideia de que existe o éter como uma essência de tudo. Isso já foi desmentido pela ciência. Então essas são as 4 fontes principais de energia do planeta que a gente pode utilizar para fonte. Vocês já sabem, né? Energia hidrelétrica, energia aqui do petróleo que vem debaixo da terra, né? Do magma, dos fósseis, né? Energia térmica, né, e energia eólica. Energia térmica também pode vir do sol, que tem um bocadinho de calor também, tá? E aqui atualmente a gente tem, né, esses sistemas energéticos de carvão mineral, né, carvão que é em grande parte dos países, sobretudo asiáticos, até da China, a maior base, né, a maior fonte da energia da matriz energética desses países ainda, hidrelétricas, que são, aqui no Brasil, corresponde a maior parte da fonte de energia elétrica, Estados Unidos também, então, assim, são fontes mais renováveis, e fontes de energia eólica também, que se tornam mais comuns ainda nos dias atuais. Petróleo, né, vem basicamente do fundo da terra, e energias produzindo nossos parques industriais, que são, digamos, a base de desenvolvimento econômico das sociedades modernas. Isso produz, né, energia elétrica para as nossas cidades. A gente às vezes não percebe, só quando a gente fica sem energia elétrica. Então, a energia elétrica é fundamental, né, para que a gente ligue as coisas, tenha acesso às coisas, tenha luz, consiga trabalhar de noite, não tenha que ir dormir depois que o sol se põe. E, assim, transportes, né, e também calor para aquecimento, para que algumas populações, por exemplo, não morram de frio no inverno, tudo em zonas de muito frio, zonas dos polos. Então, assim, tendo em vista isso, sabe, essa conversa, a gente consegue perceber que a energia é um fator crucial para sociedades, mas também para o sistema internacional, principalmente no que diz respeito à distribuição de poder, tá? Porque os estados precisam de energia para acumular, para garantir poder relativo, tá? Para conseguir ter poder de dissuasão e chances de sobrevivência, sobretudo em situações de crise nos sistemas internacionais, entre elas crises econômicas, crises políticas e guerras. A energia é o que garante a sustentabilidade também, no médio e longo prazo, da economia e da capacidade de fazer a guerra, né? Então isso já é fundamental para a segurança internacional.
Então, a energia vai impactar na capacidade de defesa de um Estado. Então, sem energia, um país fica impossibilitado de utilizar sistemas de armas básicos da guerra contemporânea. Todos os sistemas de armas envolvem algum tipo de energia elétrica ou combustível, né, e de armazenamento dessa energia, atualmente em baterias. Né, depois é uma outra discussão, né? Vai impactar também na competitividade econômica e produtiva dos estados. Então, sem energia não existe comércio, não existe geração de empregos, não existe consumo e bem-estar das sociedades, né? Então, você precisa de energia para fazer isso. Imagina, então, a população de Macapá, né, do Amapá, ter que viver na quarentena sem energia elétrica durante semanas e semanas. Imagina o estado de caos social, né, de caos individual, psicológico que essa população entra. Então, a energia pode ser, inclusive, uma forma de desestabilizar um estado, de desestabilizar, né, num conflito internacional, uma população inteira. Também impacta no bem-estar social, no nível de acesso a bens e serviços básicos da população, na estabilidade social do país. Tá? Torna-se, então, um conceito multidimensional que envolve infraestrutura energética, que envolve infraestrutura de transportes, tá? E que garante a manutenção da ordem política, econômica e social de um Estado. Então, no conceito aqui do Lucas Carlos de Oliveira, é entendida como um conjunto de recursos naturais energéticos, os meios e mecanismos de transformação e consumo de forças físicas que em algum momento podem substituir a força ou o trabalho humano. Que envolve, nesse caso, então, a logística e a infraestrutura energética, tá? E para isso você tem 4 elementos fundamentais, que é a geração, tá? Então você extrai ou gera a energia, né? Extrai a energia, por exemplo, no caso do petróleo, ou gera ou produz energia, né? Extrai a energia cinética, no caso das hidrelétricas. Então você tem que gerar energia, tem que transmitir a energia. Transmitir em longas distâncias. Inclusive, nos setores das companhias de energia elétrica, você vai ter o setor de transmissão e o setor de distribuição. A transmissão é quando você vai na estrada e vê aquelas grandes torres de transmissão de energia, aquilo é o setor de transmissão, porque é alta corrente, alta voltagem, né, alta carga energética, e isso precisa de uma tecnologia, né, uma engenharia complexa para transmitir energia em alta carga, desde o foco de geração até onde vai ser distribuída a energia. Tem um armazenamento, essa energia tem que ser armazenada em algum lugar, geralmente vai ser armazenada em subestações. Muitas vezes é difícil de armazenar a energia, você não consegue acumular essa energia e depois usar, né? Você vai ter que dar um direcionamento imediato para ela. Então, por isso que baterias são formas interessantes de armazenar energia hoje, mas nas subestações você vai ter, então, o mínimo de armazenamento e a distribuição dessa energia, né, para a população que precisa, do ponto de vista dos combustíveis, né, postos de combustíveis, né, acesso ao mercado, do ponto de vista da energia elétrica, né, a toda a rede de distribuição que vem das subestações da cidade, né, que estão nas cidades já, e que distribuem para as nossas casas. E, bom, isso aqui é infraestrutura, né, energética, mas o ponto mais importante aqui para as relações internacionais não é necessariamente você ter a energia, você ter a geração, você transmitir ela, você armazenar ela. Então, muitas vezes alguns autores vão dizer, os Estados Unidos não se importa com o petróleo do Oriente Médio porque ele é autossuficiente em petróleo, tá? Bom, isso é balela, porque o ponto fundamental para a energia na área de segurança internacional não é necessariamente, né, assumir a infraestrutura, mas sim controlar quem vai ter acesso a essa infraestrutura e quem não vai ter acesso. Esse é o ponto mais importante. Garantir que o seu rival não tenha acesso àquela geração, à transmissão, armazenamento e distribuição daquela energia. Então, nem é tanto você ter acesso, se você não precisa, mas garantir que o seu rival não tenha acesso. Então, nas disputas de gasodutos, oleodutos, fontes de petróleo, importa muito isso, né? Quem que vai ter acesso e quem não vai ter. Quem que tem interesse em ter acesso e como que as suas ações podem evitar que aquele seu rival nas relações internacionais venham a ter acesso a esses recursos. Então, isso vai envolver tanto controlar, né, a sua capacidade de produção de energia nacional, ter um centro de decisão econômica para saber onde que você vai produzir, onde que não vai, e no ambiente internacional ter condições de ter poder para garantir presença em algumas regiões em que eventuais rivais, isso é uma visão bem realista, né, eventuais rivais tenham interesse de assumir a sua presença
E, obviamente, quanto mais energia tiver um estado, mais poder relativo terá. Então, os pontos, né, de geração, né, de produção de energia se tornam pontos de disputa, justamente porque esses estados, assumindo o controle desses pontos, eles têm mais poder nas relações internacionais, mais poder de barganha, mais poder relativo. Então, a energia, ao mesmo tempo, ela é um recurso, né, das relações internacionais, dos estados, das sociedades e de poder das relações internacionais. Ela é um mecanismo transformador dos recursos naturais que os estados têm. Então, ela, além disso, ela transforma outros recursos em poder. Então, transforma recursos naturais em capacidade de econômica, por exemplo, e ela também é um indicador da capacidade do exercício de poder nas relações internacionais quando você está usando da sua energia, por exemplo, para meios militares, para capacidade econômica. E aí, bueno, você tem a capacidade aqui, sobretudo, o ponto mais importante talvez da energia seja justamente o mecanismo transformador de poder. Ela transforma recursos de poder, o que o Mersheimer chamaria de poder potencial, em poder concreto. Ela tem condições de transformar esses recursos naturais, né, em capacidade energética, de transportes e de comunicações, que junto com capacidade econômica e política vão dar condições desses países terem capacidades militares. Nessa visão aqui do Lucas Kerr de Oliveira, que é uma visão mais realista, não obstante, trata de uma maneira ampla sobre o papel da energia. Então, aqui já indo para o Michael Clare, né, sobretudo da segurança energética, para entender segurança energética, a gente tem que entender que isto, né, essa situação de segurança energética de um Estado é somente alcançada quando esse Estado consegue se apropriar de incentivos e instrumentos políticos, né, para garantir que ele ou empresas privadas consigam produzir e entregar fontes de energia para que esse requerimento nacional consiga ser abastecido, tá? E também para que se prepare para eventuais problemas, né, de crises energéticas. Já garantir os seus próprios requerimentos, evitar que os seus rivais garantam os seus requerimentos, então isso existe, né, em políticas mais ofensivas nas relações internacionais, evita que a Rússia, por exemplo, consiga acesso a gasodutos no Oriente Médio, né, e garante, então, que você controle os gasodutos que vão para a Europa e não a Rússia. E, obviamente, também está preparado com recursos de poder na retaguarda para garantir que, em momentos de crise, você tenha acesso a essas fontes de recursos. Então, está muito ligado à guerra e à preparação para a guerra, a necessidade de você também, você vai usar de energia para fazer a guerra e você vai usar de guerra para conseguir garantir energia, muitas vezes. Então, isso é bem interessante, essa visão mutuamente causal da energia e da guerra no sistema internacional. Tá? Também ela vai referenciar um modelo de desenvolvimento. Então, a gente diz muito hoje, né, um modelo limpo de desenvolvimento, um modelo sujo de desenvolvimento, o quanto de energia renovável que a gente usa para a energia tanto elétrica como para combustíveis. Então, são coisas diferentes, né, mas são igualmente importantes, né? Tudo isso, então, faz parte de uma política nacional e, obviamente, os custos que a gente vai ter para apostar no modelo de desenvolvimento mais sustentável são geralmente pesados em relação ao que o Estado tem condições de pagar. Obviamente, às vezes os custos se tornam tão grandes que é mais custoso manter o modelo energético não sustentável do que você alterar ele. Então, os custos sociais, de pressão social, de pressão internacional, como que a gente vê hoje, acabou se tornando muito mais custoso. A gente já viu desde aquelas disputas em relação à usina hidrelétrica de Belo Monte, que em princípio é uma energia limpa, mas obviamente ela produz impacto local nas comunidades locais, nos ecossistemas, nos organismos locais, né? Então, todo o ecossistema é afetado pelo estabelecimento de uma barragem, de uma hidrelétrica, muito embora esse seja um modelo de energia elétrica dos mais limpos e renováveis. Mas a gente já viu os custos que então, você apostar num sistema de desenvolvimento tradicional de energia. Como que os estados hoje têm que necessariamente adotar uma política que seja vantajosa, inovadora na área do desenvolvimento sustentável e energético, porque senão os custos vão ser muito grandes de pressões internacionais. Então, mesmo um país como a China, que tem a maior parte da sua produção energética derivada do carvão, tem apostado significativamente em investimentos em modelos de energia limpa. Tá? Então, a segurança energética envolve assegurar o fornecimento de energia, né, fontes de recurso, extração, e a entrega de energia. Rotas de comércio, infraestruturas de transporte,
transmissão de energia, distribuição. Se a gente está falando de energia de combustível, envolve petroleiros, envolve ferrovias, rodovias. A gente viu a crise da greve dos caminhoneiros que ocorreu no Brasil em 2018 e como que isso afetou essencialmente a entrega e fornecimento de energia, ponto, né? Como que a gente não tinha acesso basicamente a combustível. Então isso mostrou, né, os postos de gasolina todos lotados e isso bateu de frente, né, à estabilidade econômica e social naquele momento no nosso estado. E aí, bom, para que você consiga garantir de alguma forma, né, uma estratégia sustentável e não vulnerabilidade de recursos energéticos, né, de fontes de fornecimento e entrega de energia, um dos caminhos mais adotados é a diversificação. Então você aposta em fontes de recursos de várias fontes, né, tradicionais e alternativos, infraestrutura de geração também diversa em várias regiões, rotas de comércio e infraestrutura também múltiplas, com aviões, navios, trens, né, automóveis, então, com oleodutos, gasodutos. Então, esses sistemas diversificados, eles podem garantir um pouco mais de soberania energética e menos vulnerabilidade. Então, aqui um resumo, né? Extração, transmissão, distribuição, armazenamento e controle do processo, são 5 elementos fundamentais, né, que vão garantir logística e de infraestrutura energética e, obviamente, o controle. Tá? O caráter político, obviamente, né, da disponibilidade de energia envolve disputas entre estados, né? Quanto mais dependente um estado é de um tipo energético, ou de redes, ou de fontes de energético, mais tensa se torna a disputa por aquelas fontes. Os Estados Unidos, por exemplo, têm na sua própria política externa, né, a necessidade de garantir também uma presença em regiões em que eventuais rivais vão necessitar, né, para garantir acesso à energia. Então, tudo isso se torna muito importante, né, no processo político, de disputa política em relação à energia. Para encaminhar, né, a finalização dessa área, dessa transição, os estados têm algumas estratégias que ele pode adotar para mitigar, né, a insegurança energética, desde a confiança na força militar para garantir os fluxos de petróleo, os preços do petróleo, inclusive. Então, se você garantir o acesso a fontes de petróleo, você tem condições de controlar preços, né, a produção e a oferta equilibrada, para que em momentos de crise não haja uma crise de produção e os preços se tornem muito altos, inclusive para a economia local, que é o caso dos Estados Unidos. Então, a influência nas principais fontes de petróleo faz com que os Estados Unidos consigam controlar de uma maneira mais clara o preço, né? A redução de dependência em combustíveis importados, então você ter autonomia local, soberania energética, a redução da dependência de combustíveis fósseis, tá? A mitigação de consequências dos usos de combustíveis fósseis, conseguir controlar, né, o impacto ambiental e investir em fontes de energia renováveis. São caminhos possíveis, né, para reduzir a insegurança energética nos dias atuais. Atualmente também a gente tem alguns fatores agravantes, eu vou trazer alguns gráficos, tá? Que envolvem, primeiro, assim, o que são as transições mais claras que a gente consegue ver? O aumento da demanda por alguns recursos energéticos, né, inclusive derivado do crescimento populacional, né, da transição demográfica que a gente viu. Então, uma sociedade maior quantidade, uma sociedade mais integrada, uma economia capitalista, uma sociedade de consumo em massa, né, com urbanização, industrialização, e uma sociedade que está cada vez mais dependente de uma fonte de consumo para transportes, principalmente, que é o petróleo. Então, essa sociedade cada vez mais tem vínculos e redes de transporte muito intensas, e o petróleo invariavelmente uma das fontes mais importantes para transportes, né? Então, mesmo na quarentena, por que eu nem uso carro na quarentena? Tá, mas você não usa, mas a teleentrega usa, né? Mas as compras que você faz, sei lá, no Mercado Livre, né, usam. Então, todo esse processo de movimentação, mesmo numa economia do tipo quarentena, como a gente está tendo, né, vai ser ainda dependente do petróleo. E o petróleo não é só importante como uma fonte de energia e de combustível, mas também como insumo da indústria, né? A indústria petroquímica, a indústria de plásticos, a indústria vai produzir produtos industriais, assim, mais diversa gama vai necessitar de insumos de petróleo.
Então, o petróleo é fundamental ainda na nossa sociedade. Então, e a demanda nessas sociedades de consumo se torna cada vez maior. Tá? Ao mesmo tempo, o petróleo tem, assim, reduzido uma tendência de redução da oferta, né, dadas as previsões futuras de escassez das reservas. Embora hoje haja novas fronteiras de petróleo, né, com grande competição, inclusive, por essas novas fronteiras. E essas novas fronteiras do petróleo vão mudar, sobretudo, né, há indícios de que vai mudar o eixo produtivo do petróleo, que era geralmente para países do norte, mas já mudou, basicamente, né, para países do sul, em regiões do sul que não eram muito disputadas, né, para além do Oriente Médio, então países africanos, países da América do Sul, da América Latina, parecem ser, digamos, se tornar cada vez mais um eixo de produção de petróleo. Também, né, um dos agravantes é que nessas áreas de energia, de recursos energéticos importantes, elas também têm cada vez mais sendo fontes de ameaças transacionais, de áreas de instabilidade, forças que atacam utilizam, né, essas fontes de energia, de geração de energia, hidrelétricas ou plataformas de petróleo como um alvo, né, de ameaças transnacionais ou interestatais, né, de eventuais conflitos. Então, cada vez mais isso se torna importante. Tanto do ponto de vista do aumento da demanda. Eu vou tocar alguns gráficos aqui. Entre os principais gráficos, bom, a gente vê que basicamente todos os estados aumentam sua demanda, exceto o Japão, que teve crise econômica nos anos 90, principalmente, nos anos 2000, mas todos os seus estados, né, aqui, na realidade, oferta, né, aumenta a sua produção industrial. Então, a sua produção industrial, né, relativa, ela aumenta, e para garantir a produção industrial aumentar, né, no caso a China aqui passando dos Estados Unidos na produção industrial, você tem um aumento da urbanização, porque as indústrias geralmente ocorrem em áreas urbanas, em áreas que você tem que ter aglomerados de população, né, comparativamente com a agricultura, a indústria precisa de muito mais gente, então você tem que aglomerar essas pessoas em cidades, né, e aí cidades que vão ter cada vez mais aglomerados, sobretudo em países em desenvolvimento, né, na Ásia, na África, na América Latina. E aí, bom, não apenas a população tende a aumentar significativamente até 2050, como a gente viu anteriormente, mas também a população urbana. E aí, obviamente, vai ter um aumento, um crescimento de demanda energética ainda maior do que a gente está vendo agora. Então, entre 2005 e 2030, a previsão de crescimento em mais de 50%, né, da demanda energética. E aí os recursos que se tornam sempre importantes, né, petróleo, carvão para energia elétrica, né, gás para energia elétrica, mas também para aquecimento. Então a gente às vezes não percebe muito, né, porque a gente usa muito energia elétrica para o aquecimento, né, para o chuveiro, para o ar-condicionado, mas nos países mais frios não tem solução, você tem que usar o gás para calefação, para chuveiro. Então isso demanda do gás natural, principalmente, uma grande escala de oferta, certo? Outra parte importante, né, é a energia elétrica. Então, da energia elétrica, você tem muitos países e regiões que aumentam drasticamente o seu consumo, como é a Ásia, por exemplo, que a Ásia está correspondendo por quase a metade, né, ou quase isso, né, do consumo de energia elétrica até 2030, e os países da OCDE pela outra parte, né? Então, com o aumento desse consumo de energia elétrica, você vai ter que ter né, oferta. Então, assim, o aumento da demanda vai impulsionar a necessidade de oferta. A produção por tipo aqui, né? A produção de energia elétrica por tipo, como eu falei, o carvão ainda é quase responsável pela metade da energia elétrica, o gás por 20%. Inclusive, né, países em que há disponibilidade de gás, a energia elétrica deriva do gás em si, né? Não é só o gás como uma fonte de aquecimento, mas como fonte de energia também. Nuclear, que é renovável, mas tem todos os riscos do ponto de vista, né, do impacto social, e hidrelétrica, que ainda tem uma parcela bem pequena na produção mundial. Tá? Então, a demanda também pelo petróleo continua aumentando, né? Os países não têm nenhuma estabilização, a não ser países que sofrem crise econômica e tal. Assim, a demanda do petróleo sempre aumenta, né, em escala exponencial, né? Tanto dos Estados Unidos quanto Ásia, Oceania, essa demanda acaba sempre aumentando. Os únicos casos que a gente vê são assim, crises muito fortes, como a
a dissolução da União Soviética, sabe? Então daí você tem um choque numa curva, mas assim, o Japão também, mas assim, geralmente você tem curvas crescentes não lineares, né, exponenciais de aumento de demanda, né, de consumo de energia. Países assim que importam, né, por exemplo, além do aumento do consumo, sobretudo dos países industrializados ou em industrialização, importa também a dependência que alguns países têm de algumas regiões. Então, aqui você vê, por exemplo, o Japão, a dependência que tem de petróleo no Oriente Médio. Então, você tem, assim, a importação de petróleo é quase total, né, da OPEP e do Oriente Médio, sendo que você tem guerras específicas que vão não diminuir a dependência que os estados têm dessas regiões, mas, sobretudo, aumentar a dependência que esses estados têm de algumas regiões. Aqui é o efeito China, né? A China, até os anos 90, metade dos anos 90, era exportadora de petróleo e começa a ser importadora em larga escala de petróleo, né? E o seu consumo, sobretudo, aumenta aqui, então ela não dá conta, justamente quando ela diminui o consumo, ela consegue até exportar. Agora, quando ela passa dessa faixa aqui de consumo, pronto, daí tem que importar petróleo, e o petróleo que a China importa já está se tornando, já vai dobrar o valor, né, de consumo de energia na China em relação aos Estados Unidos em 2050, segundo as projeções. Tá? Outra questão é que a China, né, cada vez mais se torna dependente de petróleo do Oriente Médio também, e os Estados Unidos menos dependente de petróleo do Oriente Médio. Então isso também muda um pouco as dinâmicas geopolíticas de relações ali naquela região. Tá? Então, por fontes, né? Então a China também tem interesse de ampliar a sua dependência, não apenas para o Oriente Médio, mas também para países africanos, como Angola, como Sudão. Então, países que possam compensar a dependência que a China tem de consumo, né, de importação de petróleo do Oriente Médio. A Rússia também é um caso importante, né? Recentemente, acho que faz uns 3, 4 anos que a China fez um acordo de 60 bilhões de compra de petróleo da Rússia, então isso tudo importa bastante, né? O One Belt, One Road, né, o projeto da China de estabelecer uma rede, né, que vai ter, que é uma rede, digamos assim, que envolve eixos infraestruturais, né, de rodovias, ferrovias, gasodutos, oleodutos, energia elétrica, e consegue ligar esses países justamente não só para admitirem ou importarem a produção industrial chinesa, mas também para exportarem para a China, né, a sua capacidade de produção de insumos, né, de recursos energéticos principalmente. Então, isso tudo é uma rede que tem múltiplas direções, né, não é só uma dependência que a China quer produzir, mas uma interdependência claramente com esses estados, porque a China precisa muito deles também. Aqui nessa região, isso também, né, já garante um pouco da presença chinesa em regiões importantes aqui do Xinjiang, né, regiões que são tradicionalmente opositoras ao governo central, que querem autonomia, muitas lutando pelo separatismo. Então, para a China é muito importante ter essa presença e garantir por terra também o acesso a esses recursos, sendo que, percebam que, por mais que a China também invista na rota marítima da One Belt, One Road, percebam que aqui a China tem um probleminha aqui pequeno, né, que é Singapura, né, e como que vai estar a dependência política da China, né, e as relações que ela tenta manter sempre de forma cooperativa, de forma negociada, né, até certo sentido, com a Indonésia, com a Malásia, né, com o Vietnã. Então, como que a China vai conseguir garantir que tenha sempre um fluxo assegurado de recursos, né, de comércio, de recursos que ela busca importar e de recursos que ela busca exportar nessa região marítima aqui do Mar do Sul da China. Então, garantir que isso possa ser feito pelo território, né, por terra, é muito importante, tanto que o nome é One Belt, One Road, que traz de volta a ideia de nova rota da seda, justamente porque este controle, né, oriental que o Império Bizantino tinha dessa região era fundamental, tanto que fez com que os europeus tivessem que buscar uma alternativa das grandes navegações, né, para virem até a Rota do Cabo, da Boa Esperança aqui, para conseguir chegar na Ásia. Então, a China sabe muito bem na sua história o significado que tem o controle da rota terrestre, porque ela é muito menos custosa. Muito menos custosa. Quando você tem o controle dela, ela garante o acesso muito mais fácil aos recursos, tá? Por mais longa que seja essa rota, ela é muito importante.
Então, outra questão, né, é o consumo de óleo, de petróleo pelo mundo inteiro. Os países que mais consomem ainda hoje, né, são os Estados Unidos e China, que em 2009, hoje a China já passou os Estados Unidos, mas então o consumo ainda aumenta, como eu já tinha falado. Também aqui a dependência do petróleo em relação a outras fontes, né? Aqui vocês conseguem ver que só no meados da década de 60 que o petróleo se torna realmente, né, a principal fonte de recursos de combustível, né? E enquanto você tem a diminuição das fontes de recurso de carvão, né? Mas ainda bem importante, segunda fonte de recurso, e de biocombustíveis, como eu tinha falado. Vocês sabiam que até os anos 60, né, você tinha assim, quase 30% da população mundial consumia basicamente biocombustível, tá? Que é o esterquinho. Consumo per capita também, né? Consumo de petróleo, de carvão, de gás natural, são os 3 principais do ponto de vista, aí juntando, né, energia elétrica e combustível. Tá? Mesma coisa, tá. Redução da oferta. Então, além do aumento da demanda, a gente tem uma situação de previsão de redução da oferta. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sobretudo em relação ao petróleo, a gente tem algumas previsões de diminuição da capacidade produtiva das reservas atualmente conhecidas. Existia uma curva de um geólogo chamado Huber, e o nome dessa curva, inclusive, é curva de Huber, que mostra que lá pelos anos 2050 a gente teria, né, o início da decadência da capacidade produtiva de petróleo. Essa curva ela foi mudando ao longo do tempo por novas descobertas de petróleo, né? Você tem mais descobertas aqui nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, as maiores descobertas, né, aqui no Oriente Médio, nos anos 40, também no Oriente Médio, nos anos 50, daí Rússia, União Soviética, América Latina, e hoje, assim, países africanos, Ártico, né, e América do Sul. A gente tem, né, a descoberta de petróleo no pré-sal, como vocês bem sabem, né? Então, a gente tem uma situação em que existe a curva Huber, né, que é essa aqui, a produção de óleo está mais ou menos acompanhando a projeção da curva Huber, a despeito das novas descobertas. Então, mesmo assim, é provável que a gente tenha, talvez algumas décadas a mais, outras, né, a menos, a gente ainda tenha uma possibilidade de diminuição da capacidade de produzir petróleo, que é o principal combustível, né, o principal recurso energético consumido no mundo. Isso, obviamente, afeta os preços do petróleo, né, os preços do petróleo são politicamente administrados, muitas vezes, né, a maioria das vezes, por cartéis como o OPEP, por influências de pressões governamentais, como dos Estados Unidos, que na realidade tem uma pressão fundamental em alguns dos principais produtores, como a Arábia Saudita, e a gente tem, então, uma variação de preço do petróleo que tem capacidade de afetar significativamente a produção, os preços de outros produtos da nossa economia, já que o petróleo é insumo básico de transporte de toda a nossa infraestrutura econômica e também de alguns insumos para a produção de produtos industriais. Então, a produção energética, né, começa a diminuir, de certa forma, e alguns outros recursos começam a aumentar, enquanto que o petróleo começa a diminuir. Então, a gente tem a produção de gás natural, né, diminuindo, a gente tem a produção nuclear diminuindo, e outras produções começando a aumentar, né, entre elas a própria produção hidrelétrica, né, você não tem diminuição da produção hidrelétrica, você tem um aumento, inclusive, você tem um aumento da produção de energia eólica e a produção de energia fotovoltaica, que é a energia solar, popular energia solar, tá? Então é isso, aumentando a participação dessas energias aqui, o nuclear mantendo, de certa forma, quase que a mesma participação nessa economia, tá? Então tá, tem diminuição da oferta, mas também capacidade de alguns estados compensarem com mudança da base de sustentação energética, né, das suas economias. Então isso é importante. Mudança do eixo produtivo também. Então aqui é um gráfico bem amplo, não consigo, porque ele é muito grande, ele tem uma resolução muito grande, então teria que dar muito zoom, mas aqui a gente consegue ver nesse gráfico o aumento, né? Aqui tem por regiões, e aqui eu acho que verde é América Latina, azul é Rússia, laranja é Oriente Médio, e aí os anos e quando que a participação dessas regiões vai aumentar em relação aos demais. Não, é vermelho a Rússia, tá aqui embaixo. Ó. Vermelho Rússia,
América do Norte é esse azul aqui, então aumento das reservas do México, Canadá, Estados Unidos, Europa pequenininho, e verde América Latina. Então você tem regiões do mundo que vão aumentando a sua participação ao longo do tempo. O gráfico está um pouco pequeno, acho, para vocês conseguirem ver, mas é um bocado disso. Você tem mudanças de alguns eixos produtivos. O aumento da participação na América Latina desde os anos 90, dos anos 80, né? O aumento da participação de algumas regiões do Oriente Médio, da América do Norte, né? Da Rússia também, e de algumas regiões que não estão aparecendo aqui, mas que são importantes, como da África. Onde que tá a África aqui? Tá uma parte desse laranja aqui, eu acho. Não tá aparecendo direito nesse gráfico. E o Ártico, né, que são regiões importantes. Você tem ainda os principais produtores, que vão variando, obviamente, né, na produção, mas as reservas são mais ou menos estáveis, então a produção vai variar de acordo com a política nacional, né, mas a Rússia aumenta suas reservas exponencialmente desde os anos 2000, né, sua produção, a Arábia Saudita mantém, e o Irã. Então, basicamente, os três principais, junto com os Estados Unidos. Do ponto de vista, né, da produção, então, continuam esses quatro principais, mas as reservas vão mudando. Também uma diversificação aqui, você vê que não tem só no Oriente Médio, tem México, tem Canadá, Venezuela, e outros aqui, países africanos também. Agora, reservas, que são coisas diferentes, produção e reserva, né? Reservas são aquilo que é disponível, que é previsto, e que tem condições de ser produzido. Oriente Médio, 56% das reservas, América do Norte, 16%, vocês veem, bastante, né? E América Central, 8%, América Central e América do Sul, 8%, e África, 9%. Então, são os 4 primeiros. Aqui, produção ainda, já tinha visto, né, aqui dos mais produtores do Oriente Médio também, então qualquer coisa vocês parem o vídeo. Agora as reservas aqui, o que importa também para a gente por país, né, e as reservas ajustadas para a produção. Então aqui do Oriente Médio, Arábia Saudita e Irã, como a gente já tinha visto, né, e aí depois os demais, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Aí depois as exportações, né, exportações, então, que são 3 coisas, né, reservas, produção e exportações, coisas diferentes. Então, exportação é a produção menos o consumo interno, né? Então isso importa bastante, menos o consumo interno, menos a importação, inclusive, porque muitos estados produzem, né, consomem e importam ainda, como é o caso do Brasil, né? Aqui, África do Norte e Oriente Médio ainda, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A participação, então, da Venezuela, né, nas reservas comprovadas de petróleo nos últimos anos, então aumenta significativamente a participação da Venezuela, né, para além daqueles outros atores que a gente tinha visto, da Rússia. Aqui também tem, então isso vai variando de ano para ano, as reservas são comprovadas e aí a gente vai incrementando esse gráfico, mas permanece também o Canadá aqui como um outro país, importante como fontes comprovadas de reserva. Bom, o Ártico também se torna, né, uma zona de disputa, sobretudo pela disputa territorial, dos limites das zonas econômicas exclusivas e das plataformas continentais para a exploração de petróleo. Então você tem, basicamente, nessa região, né, a Islândia, né, Noruega, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Dinamarca, né, Groenlândia dinamarquesa. Então, quem que vai conseguir estabelecer uma barganha do ponto de vista da zona econômica exclusiva e como que a gente vai disputar os recursos das águas internacionais é um ponto muito importante. E ali, bom, você tem, por exemplo, investimentos chineses, a China não está aqui, mas a China tem investimentos quase que... A China recuperou a economia da Islândia depois da crise de 2008. Vocês viram aquele documentário chamado Inside Job, que mostra a crise de 2008? É um documentário que tem disponível no YouTube, possivelmente. A Islândia faliu, basicamente, na crise de 2008, né, com a especulação no mercado financeiro. E quem conseguiu, basicamente, comprar um estado, né, e retomar os investimentos na Islândia, financiar a dívida, foi a China. Então, por que será a China? Por causa da importância que tem, né, o Ártico para recursos energéticos, como caminho, rotas também marítimas para chegar no mercado europeu, para além também daquela rota terrestre. Então, isso é bastante importante como uma zona de disputa aqui. A outra zona de disputa, potencial disputa, como a gente está vendo, é
a zona de exploração do pré-sal, que tem tanto na América do Sul, né, quanto na costa africana, né, a potencialidade de exploração específicas aqui. E também algumas fronteiras, né, de exploração inshore, ou seja, dentro de territórios, o que era algo já não era mais tão comum a gente acontecer, porque acontecia isso muito no Oriente Médio, mas as reservas da América do Sul, por exemplo, do Ártico, todas, né, offshore. Mas aqui, reservas africanas estão sendo descobertas também inshore, né, em Uganda, nos Grandes Lagos da África Central, no Sudão, né, na região de Abyei, então, assim, outras reservas bem importantes que estão aumentando, então, a fronteira, muito embora a gente tenha essa previsão de diminuição de conflito da relação entre oferta e demanda. Aqui, regiões em que há disputa, por exemplo, o delta do Níger, na Nigéria, né, em que há disputas de populações pobres para controlar recursos, para que esses recursos sejam distribuídos, né, em zonas de guerra em que o controle de plataformas de exploração de petróleo é muito importante, né, e aqui ameaças irregulares também. A gente tem muito no Golfo da Guiné, uma disputa importante para prover a segurança de navios petroleiros, né, que saem daquela região, e que garantem algum provimento de energia para países como o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, importa quase 10% da importação de petróleo dos Estados Unidos vem da Nigéria hoje, por exemplo. Países europeus também importam muito petróleo do Golfo da Guiné. E quem vai garantir a segurança desses petroleiros, desses navios que fazem o transporte, os países africanos não têm muitas condições de capacidades navais, né, nem de guarda costeira, nem de navais. Então, quem está fazendo programas, né, para auxiliar esse processo é o Reino Unido, Estados Unidos, e que tem se entrado nesse, digamos, mercado de proteção de portos e navios de comércio de recursos energéticos. Então, para ofertar segurança, bom, você tem forças militares, fontes alternativas de segurança também, né? Segurança energética, não só por meio da capacidade militar, mas também por outras fontes que garantem alguma segurança.